Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Go 3DX. Estamos aqui hoje, eu e a Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Tudo bom? Mais Maravilha. uma vez, obrigada pelo convite. Não é mais convite, você já faz parte da casa. Mas vamos lá. É o seguinte, hoje, nesse quadro Go 3DX, só recapitulando, né? Nós mostramos as ferramentas, a mão na massa. Como que a Dortec usa o software, né? A praticidade, como que a gente modela, como que a gente usa, faz simulação, etc. Como que a gente usa na prática, no dia a dia, a ferramenta que nós usamos na indústria. Lembrando que existem 11 indústrias, ao qual algumas delas, a maior parte delas nós trabalhamos, né? Não trabalhamos em todas, a Dortec ainda não trabalha em todas, mas a nossa meta é que a gente atue em todas as 11 indústrias, né? As principais, e as 11 indústrias também são onde a Dassault tem apps, né? Então é a nossa base operacional. Nós temos o conhecimento técnico e a tecnologia, os apps de inovação nós usamos da nossa parceira Dassault Systems, né? E lembrando, a Dassault ela tem apps para engenharia industrial, para engenharia civil, para química, petroquímica, enfim, aeroespacial, realidade virtual. Tem um vasto portfólio que traz soluções inovadoras, que traz recursos para que os profissionais trabalhem de forma mais rápida, mais colaborativa Sim. e atende ao novo normal onde nós estamos vivendo hoje, né? Então, o quadro Go 3DX, na verdade, nada mais é do que o uso na prática da ferramenta, né, onde nós usamos, e aí hoje vamos usar a plataforma 3D Experience focada no CATIA V6. Né? A gente vai modelar o que hoje, Isso. Gabriela? Hoje vamos modelar, né, utilizando o CATIA V6 do TrueD Experience, que é um forro de porta, um shield, né? Que é Sim. justamente a peça que vai para fechar os furos que existem na porta, que eles servem, né, tanto para diminuir o peso, né, alívio de material, tanto para dar acesso aos robôs na montagem, para dar acesso ao mecânico na manutenção. Então, o shield vai justamente nesses furos que vão ter na porta para preencher, né, para fechar, evitando que entre coisas da parte externa para a parte interna. Uhum. Então, hoje a gente vai modelar ele, que é uma pecinha bem legal. E a gente vai ver algumas ferramentas também, né? Vai desenvolver o conhecimento de algumas ferramentas, vamos explorar, falar um pouco sobre algumas ferramentas dentro desse ambiente e vai ser bem legal. Massa, maravilha. Lembrando que, assim, nós trabalhamos com o CATIA V5 já há muitos anos, né? Uhum. A Dortec já tem bastante experiência no desenvolvimento de produto para o CATIA V5, usando, né, principalmente o CATIA V5, outras ferramentas também, mas principalmente o CATIA V5. E o CATIA V6 está sendo implementado agora, né? Já, mas assim, nós estamos usando ele para treinamento e tudo mais. E trouxe bastante coisa inovadora. Tem comandos que são fantásticos, diferentes, a gente vai mostrar alguns aqui hoje. Mas, basicamente, os comandos e o raciocínio de modelamento é o mesmo. Os comandos são os mesmos, acho que tem alguns novos, Uhum. mas é para agregar facilidade para o operador, para o engenheiro, para o projetista, né, para Uhum. o design engineer, que é né, a nova onda Uhum. do momento, é o engenheiro que sabe modelar, Que sabe né? modelar, Isso é exatamente. super importante. Então, vamos mostrar aqui hoje, vamos passar alguns comandos, vamos dar dicas, né? Maravilha. Então, Exato. vamos lá, vamos nessa. Vamos lá. Então vamos para o nosso ambiente aqui, né? Nosso CATIA. Aqui a gente já vê um recorte, né? De uma porta, né? A gente pegou um recorte aqui. E aqui é justamente o furo onde a gente vai modelar o Water Shield, né? Utilizando a porta como referência. A Uhum. gente vai modelar o Water Shield. Então, Esse é o sheet metal, né? isso é o sheet metal, é um recorte do sheet metal, né? Da porta. Do reforço da porta, né? Do A parte reforço da interna. porta, é a parte interna. Maravilha. Então vamos lá. Aí aqui também são algumas coisas que são importantes, né? Como qualquer peça que a gente vai fazer, principalmente quando exige um package, né, de outras peças englobadas, a gente tem alguns pré-requisitos, algumas pré-análises, alguns setups que a gente já faz. Então isso, Anderson, é muito importante também. Depois a gente vai estar começando uma do zero com um package para a gente ver só pré-análise, né? Massa.
porque isso é muito importante na hora do modelamento, porque o modelamento não é só em si o CATIA, mas também tem um estudo antes. Então, depois a gente Exatamente. vai mostrar esse vídeo também, que acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem, né, o body, só que eu vou precisar extrair essa superfície aqui para usar como referência. Então, eu vou adicionar um geometrical set. E por que que a gente tem que usar uma superfície de referência? Por que que... Então, o interessante de usar uma superfície de referência é porque a gente precisa garantir que não vai ter interferência, né? Primeiramente, garantir posição. Então, para a gente, só esses dois, assim, para a gente garantir a posição da peça, não precisar ter o trabalho de reposicionar depois. Uhum. E também garantir a superfície da peça, que a superfície que a gente está usando é a superfície da contrapeça, para que a peça não vá interferir ou não vá ter algum Garantir a montabilidade, a né? montabilidade, exatamente. Bacana. Então, o interessante, a gente poderia não usar, mas o interessante para ter um design mais até rápido, né? E mais Uhum. E robusto fiel, né? e A fiel, geometria. E vem cá, esse é um tipo de modelamento top-down, né? top-down, isso. Maravilha. Bom, para quem não sabe, modelamento top-down é um modelamento, bom, top-down, né? Então, de cima para baixo. Então, é um modelamento que a gente faz a partir de um conjunto ou de uma peça de referência, né? Então, se eu tenho um package, vou dar um exemplo aqui. Se você quer modelar, por exemplo, o wheel liner, na verdade, é o para-barro do carro, por exemplo, Caixa de roda. a caixa de roda. Então é aquela peça plástica que fica, né, envolvendo para que o barro, né, para-barro, para que o barro não entre no motor, etc. Então, se você quer modelar ele, você precisa ter um package. O que é um package? São as contrapeças. É o ambiente onde essa peça vai ser montada. O pneu, o eixo, a suspensão, né? O fender, que é o paralama, né? A lateral, o fender. Os O fasteners, capô, a parte da caixa de roda ali em cima, sheet metal, os fasteners de montagem e tudo mais. E você precisa ter isso, você precisa ter o movimento do pneu, né? A simulação, porque o pneu tem movimento. Então, se ele passa num buraco, na lombada, vai para cima, para baixo, enfim, né? ele tem uma Rotaciona, amplitude. amplitude. Então, você precisa ter uma simulação que simule esse movimento, né? Em todas as direções possíveis que o pneu faz. Aí você tem a área útil, que é a área onde você vai poder modelar essa peça. Entendeu? Então, isso é um modelamento top-down, tá? Um Sim. exemplo. E lembrando que quando tem um package, sempre tem um clearance, né? Que é justamente o gap entre uma peça e outra. Quando são peças que envolvem movimento, tem um clearance maior. Quando são peças estáticas, tem um clearance menor. Como o Anderson falou mesmo na questão do pneu, que é uma peça que tem um movimento, o clearance, o estudo já é mais Uhum, uhum. afinal. Então vamos lá. Já criamos geometrical set, né? Porque geometrical set, como a gente já até explicou, é utilizado para superfície e body quando a gente vai espessurar essa superfície, né? Então vamos lá. Então eu quero usar essa superfície de referência, né? Que é onde eu vou fixar meu outer shield. Ah, e esse outer shield também, vou usar o comando extract. Esse outer shield também, lembrando que ele tem uma pista de cola. E a gente vai desenhar também essa pista de cola. Certo. Que não vai estar na peça. Quem vai fazer isso é o operador. Certo. Esse comando extract, ele faz o quê? Ele extrai, né, a superfície, tanto de um body ou até uma superfície também, extrai essa superfície e gera uma nova superfície. Beleza. Ele aqui, ele tá com referência, até aparece o comandozinho aqui do extract. Eu preciso quebrar essa referência nesse momento, então eu vou isolar para virar uma superfície quebrada. Por que eu preciso? Porque eu não vou modelar ele dentro desse catpart aqui. Eu vou abrir um novo catpart para modelar ele. Então, para evitar futuros erros, é interessante que nesse momento aqui eu possa quebrar. Mas eu também posso deixar ela ok, Maravilha. caso seja estratégia de modelamento, né? É muito interessante também a gente traçar umas estratégias, né, Anderson? Sim, De modelamento quando a gente vai sem começar. dúvida. Pensar como que vai ser, né? A peça. Então aqui a gente já tem nossa pecinha, nossa superfície de referência. Eu vou editar aqui esse part body para ele ficar azul. Então eu venho aqui, porque como eu tô com o meu fundo escuro da tela, eu vou colocar ele aqui para ele ficar azul, para a gente saber que tudo que tiver entrando no part body tá ficando azul. Então isso também é uma Uhum. estratégia legal. Legal.
Então, tudo que virar parte body, que sair de superfície, virar parte body, a gente já vai Ó, bacana. saber, né? Bacana. Então, vamos lá. Eu nunca pensei dessa forma, sabia? Já dá, ó, ali é parte body. Eu nunca, é legal. Eu faço isso e coloco os cores diferentes no Sim, modelamento, né? para ajudar no conjunto, né? Mas usando esse pensamento de falar, tudo que entrar aqui tá azul ou verde, etc. Eu nunca pensei, bacana aí. Vou começar a usar isso. Boa dica, Gabriel. Então aqui eu vou criar um plano tangente a essa superfície que a gente criou, né? Uhum. Então para isso a gente precisa de um ponto, a coordenada agora. O comando plano, ele faz o quê? Para que serve? O comando plano é para você localizar onde você vai abrir um sketch, né? E qual o plano que você quer abrir. O sketch 2D. O 2D. Se você quer abrir front view, né? Se você quer abrir ele... deixa eu dar um ok aqui para mostrar. Se você quer abrir ele normal a uma curva, se você quer abrir ele com um offset, se você quer abrir ele com 3 pontos aqui, você pode escolher várias ferramentas aqui dentro que lhe ajude a posicionar ele em um local que você deseja abrir o 2D. Né? Bacana. Só aprofundando, massa, excelente, é isso mesmo. Mas uma dica bacana do plano, né? A gente tem o comando plano, você pode criar ele com diversas referências, mas basicamente ele é usado para você... o CATIA, ele tem um modelo híbrido, ou seja, você pode modelar em 3D com coordenadas, criar spline, linhas, enfim, por coordenadas, então no 3D, ou você pode modelar no 2D também. Para modelar no 2D, você tem que criar um plano para poder... tem outras formas de fazer, mas esse é o padrão. Você cria um plano ou pega o plano da coordenada 000, que é a origem a origem né, do catpart, né? A origem me fugiu a palavra. A origem o centro aqui, né? O 00 da peça. O 00, não, o 00 do software. Do software, então, isso. O XYZ, então existe uma, que é tudo por coordenada, né? Sim. Então tem o 000, que é o X0, Y0 e Z0. Ali vai ter os planos que vão estar em 2D, né? Que é perpendiculares o XY, entre si. YZ, Exatamente. ZX. Então você pode modelar na posição do veículo, ou na posição da peça da máquina, ou na posição, enfim, da montagem, de onde ele é usado, ou você pode modelar no 00, tanto faz. Isso. Então, o plano, quando você cria um plano e você gera um sketch naquele plano, por exemplo, você sai do 3D, então, como é híbrido, né? Você pode modelar no 3D e no 2D, aí você passa a modelar em 2 dimensões. Né? Que aí você consegue travar mais, você consegue ter mais precisão. Aí você faz o seu sketch e aí você faz a extrusão ou o corte que quer que seja, né? Exatamente. Então é o que a gente vai fazer agora. Então aqui a gente está no 3D, vamos abrir aqui o sketch para a gente ir para o 2D, que é onde a gente vai traçar nosso perfil para fazer uma operação no 3D, né? Aqui eu vou trazer como referência do 3D, através do Project, uma edge. O Project, ele traz uma referência do 3D para o 2D, para você usar como referência, para até constraint, né, que você queira, de concentricidade, de tangência. Uma referência da contrapeça, nesse caso da superfície. Isso. Aí ele extraiu a edge, né? A edge. Tem uma circunferência aqui, então ele pegou aquela edge, aquela bordinha e trouxe. Isso é importante porque, como o Gabriel vai construir agora, vai clicar no comando circle, que é, né, uma circunferência, ela vai tirar do comando de construção, e aí ela já pegou a concentricidade, né? Vai ter em outros vídeos, a gente vai mostrar detalhadamente o que é a constraint, etc. Mas aqui o software, ele é inteligente, você passa o mouse, quando você clica no comando, linha, ponto, né, spline, o que quer que seja, ele já busca uma referência, porque ele precisa ter uma referência naquele espaço para poder ficar paramétrico. Então, quando ela clica no círculo e ela passa o mouse, ele já fala, ó, você quer que eu fique coincidente colinear com o final dessa edge de referência que você trouxe? Isso. Ou com a concentricidade em relação à edge que você trouxe? O arco, né? E o arco, exatamente. Eu não trouxe o círculo completo. E você colocou... Constraint, e você tirou a referência dela. Isso tem duas coisas, tem uma coisa bacana e tem uma coisa ruim. Por exemplo, provavelmente a Gabriela não quer
quando ela tirou, ela botou isolate lá, né? Botão direito, isolate, ela Isolate. isolou da referência. Se fica amarelo, ela continua com referência com relação àquele diâmetro do furo. Exato. Se o furo diminuir ou aumentar, aquela edge Vai buscar essa referência. ela vai ou vai fechar ou vai abrir. Exato. Nesse caso, ela não quer que fique, por isso que ela tirou. Se eu fosse dar, no caso aqui, um offset desse arco, provavelmente eu iria deixar essa referência, porque seria interessante se eu desse um offset, que o offset acompanhasse caso eu mexesse no meu furo anterior. Uhum. Mas nesse caso, como eu não preciso dessa referência nesse caso, aí eu não deixei. Eu isolei para evitar algum problema na árvore. Excelente. Mais para frente. Massa. Então aqui com o constraint, né, dimensionei, dou uma saída do sketch aqui. E aqui a gente vai cortar. A gente pode cortar de 2 tipos, né? Eu vou optar, porque como é um sheet metal não é uma peça que tem não é plana o suficiente. Muitas vezes ela é bastante irregular. Então, para esse tipo de peça, o interessante é usar o split, usar peças de thickness, usar referência, né? Como a gente está fazendo. Porque algumas vezes certos comandos não funcionam para peças irregulares. Então, eu vou utilizar aqui o split. Então, ao invés de fazer o pocket, né? Que a gente conhece também. Sim. Eu vou usar o split. Vou dar para os dois lados um extrude, né? Uhum. E vamos dar o split, que é essa ferramenta aqui. O split, ele faz o quê? Ele corta esse split, tem vários splits, né? Tem o split que corta superfície com body, tem o split que corta superfície com superfície. Nesse caso aqui, a gente vai usar o split superfície com superfície porque a gente não tem espessura ainda. A gente ainda tá na casca, né? Como a gente fala. Bacana. Então, aqui eu seleciono o elemento que eu quero cortar com o elemento que vai cortar. E aqui já tá azul a parte que eu quero, né? Uhum. É o preview ali, né? O que vai ficar. O preview, Vou dar um hide show no nosso extrude. Aqui vamos usar outra ferramenta legal, que é o fio. O fio serve justamente para fechar, né? Para preencher. E também comando de superfície. A gente ainda está utilizando comando de superfície. De superfície, tá. Então aqui eu poderia dar um extract, né? Um join, enfim. Mas no próprio comando, ele já consegue pegar o local. E aqui também o interessante é que ele tem a opção também de suporte, né? De usar como tangência alguma superfície, no caso, que pode ser essa. Então aqui eu dei um preview, ele já fechou minha superfície. Então eu vou dar um OK, ele já está fechadinho aqui. Outro comando que a gente vai usar agora é o join, que eu quero unir essas duas superfícies que eu tenho isolada. Então eu clico nas duas, dou um join. Então agora viraram uma superfície só. Então vamos lá agora espessurar, né? Vamos agora para o part body. Lembrando que nosso part body já está com a cor, então vamos ver agora. Ok. Venho aqui e defino em Orc Object. Defino como objeto de trabalho aqui agora. Tem uma nova aí. Tem uma nova, Vamos usar né? a nova? Então mostra aí como é que é a novidade. Se eu quisesse voltar agora aqui para o Geometrical Set, eu posso clicar aqui e ir aqui, que já está até dizendo, e definir. Então ele define. Isso é uma coisa nova que está chegando no CATIA V6. Parece simples, né? Parece uma coisa boba, mas olha só. No dia a dia de modelamento, quando você está modelando uma peça gigante, que você tem que botar vários geometrical sets, vários bodies, você tem que ficar mudando de um para outro, isso é fantástico, porque antigamente, olha, tem um amigo meu chamado Rubens, ele é um japonês, gente boa, eu gosto demais, Rubens, um abraço, meu amigo, hoje ele está na Alemanha, então eu gosto demais dele. Ele falou uma vez, quando eu estava aprendendo o Ice, ele foi uma das pessoas que me ensinou, também um dos mentores, amigos que eu fiz em São Paulo, nesse ciclo, nesse momento da minha vida, que eu cultivo até hoje todos eles. E eu me lembro que o Rubens falou assim: Anderson, quanto menos cliques você der, melhor. Sim. E é verdade, porque, cara, teve um outro amigo que ele mediu a quantidade de cliques que ele dava em um dia de trabalho. Acredite que ele... Eu lembrei disso agora. Sabe o que ele fez? Ele baixou um programinha
Ele falou, quero saber quantos cliques eu vou. Aí ele foi lá, instalou o programinha lá e pronto, em torno de 4.000 cliques em um Meu dia. Deus. Você modelamento em Aysen e tal. Então, assim, quanto menos cliques, melhor. Porque você, né, você gasta menos tempo, você movimenta menos. A sua mão, você tem risco de Sim. ter problemas, né, de ler, enfim, tudo mais. Uhum. Então, quanto menos cliques, melhor. E isso aqui, se você vai, olha só, quantos cliques nós vamos dar para mudar lá, ou definir o objeto. Você seleciona o body, ou seleciona, botão direito, e depois você desce E seta. e seta ele. Então são três cliques. Uhum. Se você vai dessa forma, você clica nele e clica, é um clique a menos. Sim. Agora multiplique isso por quantos, a depender da peça que você vai fazer e da estruturação da sua árvore, e depois a gente vai ter uma live falando só sobre isso, planejamento de modelamento, né? Então, se você dá um clique a menos em uma operação dessa, multiplicado por 50, 100 vezes ou mais que você faz um Escalona, né? dia, você escalona bastante, entendeu? E falando em árvore também, acrescentando, é importante a gente ter uma árvore organizada, uma árvore curta, né? Que não seja uma árvore de muitos comandos, assim, a Sim. gente poder otimizar os comandos, né? A gente vai mostrar até aqui, fazer um comando dentro do outro. Então, isso otimiza bastante. Massa. Então, vamos lá, a gente vai sair de superfície agora para espessurar, né? Para um corpo. Então, define, né? Como body. Sim. E a gente vai usar agora esse comando aqui, Thicken Surface. Desce join. E agora já é um pré-requisito, né? Vou inverter aqui a seta que eu quero ir para cima. Já é um pré-requisito. Eu quero. A peça toda vai ter 3 milímetros de espessura. Então toda a peça vai ter uma espessura constante de 3 milímetros. A gente vai segurar isso no final, a gente vai fazer as medições no final para ver se está ok. E agora, nesse momento, também, ela vai ter 1 milímetro acima do sheet metal, ou seja, essa superfície base que a gente tem aqui. Por isso que eu coloquei um offset de -1. Negativa, né? Negativo e 4 para cima, porque aí vai ficar 3. Por que isso? Porque eu quero que a cola tenha 1 milímetro de... A cola vai estar colada, né? No design, a cola vai estar rente, vai estar na superfície. E a peça vai ter esse 1 milímetro, que é justamente o espaço para o operador fazer a locação, né? Fazer a força, né? Para ela ficar fixada no sheet metal. Então, bacana. Vai ter esse 1 milímetro aqui. Ó, entrou no nosso body, já ficou azulzinho. Isso, opa. Aí. Então, vamos lá. Agora a gente vai adicionar mais um body e mais um geometrical set. Porque eu vou renomear esse geometrical set como furo. E esse body também como furo. Porque eu estou criando outro body. Eu estou criando outro body. Vou aqui em Future Properties para renomear ele. Por que eu estou criando outro body? Eu estou criando outro body porque a gente vai usar uma operação booleana agora. Então, uma operação booleana, é importante ter bodies diferentes para que a gente consiga realizá-la. E por que você está colocando o nome no Geometrical Set nos bodies? Então, é uma estratégia também de design, né? Que é de você deixar sua árvore organizada com o nome para caso você precise editar alguma parte, você ir exatamente, né? Por exemplo, se você chegar para pegar essa peça mais tarde para editar, você conseguir entender meu raciocínio, conseguir entender onde está cada operação, conseguir achar uma superfície que você precisa, conseguir achar o sketch que você precisa. Então... Massa, excelente. Ainda mais numa árvore grande, né? Se for uma árvore gigante, sim. numa peça complexa, por exemplo, como o IP, né? Que é o painel do veículo, ou a base de uma estrutura de equipamento de transporte de peças pesadas, né? Equipamentos. Então, assim, é uma árvore gigante, é bom você ter isso bem estruturado. Sim. Bom, eu utilizei o mesmo plano, né? Que nesse momento eu posso utilizar. Abrir de novo um 2D. Vou projetar para a construção essa edge. Você está trazendo de novo, né? Referência, Trazendo de novo a referência. Usando o comando Project Element, está isolando também. Estou isolando. Aqui ele pegou uma cota, deixa eu apagar. Tá. E aí agora eu vou tirar dessa de construção. Ah, e por que a gente usa a de construção, a linha de construção, essa linha tracejada? Porque a gente não quer que essa essa edge de referência apareça no 3D. Então eu só quero ver ela no 2D. Então para isso a gente usa construção.
justamente uma linha de referência, né? Então, você só precisa ter dele no sketch. Isso. Fora dele não precisa, beleza. Aqui já aparece o comando, né? Para dizer que eu tô concêntrica com a referência que eu trouxe. Uhum. Tracei um círculo. Esse daqui eu quero com um diâmetro de 100. Quando ele está verde, quer dizer que ele está cotado tanto a dimensão dele quanto em relação aos eixos, né? Uhum. Que é o XYZ. Então, nesse caso aqui, eu não vou cotar em relação ao XYZ, que se eu der um zoom out aqui, ele esteja aqui. Porque senão depois, quando eu for montar, eu vou ter que posicionar ele de novo na peça. Então, eu quero continuar aqui. Beleza. Então, para mim, agora não é interessante cotar. Já fiz uma operação 2D, né? Vou agora para o body para fazer uma operação de acréscimo de material. Ele dá o preview, né? O pad quando ele né, ele tá setado o sketch, ele já dá um preview de, né, com 20, já vem geralmente default com 20 milímetros. Isso. Legal, aí você muda pro que você precisa. Do que eu preciso. Bacana. Limite inferior, né? Dá o limite 1, limite 2, na verdade. Limite 1, limite 2. E você também pode usar a setinha para movimentar, né? Se você não quiser. Esticar, exato. Exatamente. A gente já fez isso. Agora eu vou voltar aqui no Geometrical Set, abrir novamente o plano. Que agora a gente vai fazer novamente o mesmo processo para fazer um corte. A gente colocou de 100. Ah, esse daqui eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou fazer um offset. Vou fazer um offset desse furo aqui. Uhum. Eu posso vir com tab aqui, ó. Uhum. E botar aqui 3. No offset aqui em cima. Uhum. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero justamente... Eu poderia traçar o círculo, né? E depois colocar 3 a menos. Ou poderia dar só um offset. Mas para a gente diferenciar, vou fazer dessa forma. Com offset, porque eu quero garantir que tenha 3 milímetros aqui, que é justamente a espessura da peça, né? Legal. Vamos lá. Sabendo que a espessura dessa peça, que a gente, na verdade, todas essas geometrias são didáticas, tá? Para que seja feita uma peça realmente para a indústria, para poder feito, então tem que pegar outros inputs, mas aqui na verdade, mais didático para a gente aprender os comandos, né? E é uma peça realmente que é usada na indústria automobilística. Sim. Mas aqui a gente está apresentando de forma didática, tá? Para ficar mais fácil de vocês absorver os conhecimentos. Sim. E a gente está tentando também abranger o máximo de ferramentas aqui para... Possível, Movimenta lá o limite 1, limite 2, só pra gente ver como é que funciona. A gente pode puxar aí, aqui, tá vendo? ele aparece a reguinha. No V5 não tinha essa reguinha, tá? Não era. E a gente pode inverter o limite também. Sim, o limite tinha. Pode inverter também a direção. Ou fazer por aqui, né? A gente utiliza aqui. Já coloquei aqui para baixo 27, porque a gente tinha colocado 30, né? Justamente para ficar os 3 milímetros também. Deu um ok. Maravilha. Ok. Então eu vou agora, de novo aqui, fazer o Define Arc Object. Porque a gente vai fazer uma operação booleana agora. Eu vou fazer uma operação booleana de Union Trim. Que é essa aqui. Por que a gente vai fazer essa operação? Porque a operação booleana a gente consegue adicionar, né? Body, a gente consegue remover. E a gente consegue também adicionar e remover no Union Trim. Então a gente vai fazer essa agora. Porque a gente precisa adicionar esse furo, removendo, né? As faces que a gente não quer. Tá. Então eu já seleciono o part body, né? Que é o principal. E pegando seu gancho, Gabriela, a operação booleana é uma forma estruturada e inteligente de você modelar. A minha recomendação técnica é você que está aprendendo CATIA ou aprendendo qualquer software de CAD,
trabalhe com a operação booleana. Faça isso. Em outros vídeos a gente vai apresentar as técnicas, todas as técnicas que a gente usa, né? Aqui a gente está usando uma, e a gente vai explanar exatamente a booleana, como é que funciona. Mas assim, em síntese, você tem uma árvore com a operação booleana, você tem uma árvore que você consegue movimentar ela, você consegue editar mais fácil, tirar os bodies, tirar uma operação, um snap ou um furo, ou sei lá, uma espessura de compensação, por exemplo, de forma isolada. Ao passo que você tem uma árvore linear construída em vertical, um comando após o outro, um comando após o outro, um comando após o outro, você tem toda ela travada. Então, se você precisar fazer uma modificação lá no topo da árvore, da sua peça geométrica, lá do seu modelo, você pode destruir tudo que está embaixo. Então, isso dá um trabalho danado. Então, a minha recomendação é que você aprenda a trabalhar com operações booleanas, tá? E nós vamos aprofundar em outros vídeos essas técnicas. Sim. Então, como o nosso part body estava selecionado, né? Só em clicar no body que eu quero fazer a operação, ele já aparece aqui. E face to remove, que é justamente as faces que eu não quero. Dou um OK. E tá aqui. Maravilha. Esse daqui é o nosso Join, né? O nosso chapéu de mágico. É o Cartola ali, ó, Cartola. E percebam que a estratégia de ficando azul, a gente já tá sabendo, né? Onde já tá aqui no body principal. Maravilha. Isso aqui eu posso dar um hide, que é um comando, né? Pra gente apagar do... E vamos lá agora para o nosso próximo passo, que é fazer a cola, né? Que o operador, a gente precisa ilustrar a cola que o operador vai adicionar antes da montagem. Certo. Para ficar até para a gente já ir se guiando, eu vou criar um assembly, onde eu vou ter o sheet metal e o shield que a gente está modelando, para saber se a gente está no caminho certo, para saber se tem algum ajuste a ser feito, se tem alguma interferência. E olha, bacana, o bacana do CATIA, tanto faz o V5 ou V6, é que o assembly simplesmente é copy-paste. Você pode inserir uma peça nova, você pode inserir um arquivo novo, né, file, insert lá, você vai buscar, enfim, tem um comando que ele adiciona, mas o Ctrl+C, Ctrl+V funciona bem. Outros softwares são muito travados em relação a isso, tá? Não faz, não tem jeito, você tem que ir pelo comando da ferramenta e inserir lá e etc. Aqui não. Ctrl+C, Ctrl+V, e quando ele salvar, e o mais bacana, quando você salva o assembly, o diretório onde o assembly está, ele puxa todas essas peças que são novas, que você colocou como Ctrl+C, Ctrl+V, e joga lá dentro. Ele faz um update simples, constante também. Muito simples. Tipo, à medida que a gente for atualizando, aqui também vai estar sendo atualizado. Então, a gente já garantiu, não tá tendo interferências aqui, né? A gente pode até fazer um corte para ver como é que tá. Uma coisa importante, como a gente está fazendo um modelamento simples aqui, só para passar os comandos, mostrar a ferramenta CATIA V6 dentro da plataforma 2D Experience, a gente não tem todo o package montado. Como a Gabriela falou, a gente vai fazer outras lives com outros modelos, outros packages. Fazendo só a análise inicial, né? Exatamente. Antes do modelamento. Aqui isso não tem, obviamente que tem nessa região, tem vidro, tem o mecanismo do vidro, tem um monte de coisa, mas a gente não está usando aqui justamente para ficar mais simples, né, mais objetivo. Essa é uma região complicada porque vão muitas peças, vão muitas contrapeças. O package é bem cheio de peças e a gente analisa bastante tudo. Com os clearances, com tudo. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai para a cola. Eu vou adicionar de novo um body e um geometrical set. Para a gente fazer. Vou trazer essa minha superfície de referência porque eu quero que a cola esteja tangente a essa superfície do sheet metal. Então eu vou usar ela como referência novamente. Beleza. Vou utilizar esse plano. A gente vai desenhar a cola, Anderson, através do Sweep, que é uma ferramenta também bastante interessante. Então, para fazer o sweep, a gente precisa de um caminho, né? Uma curva. Você está usando o Project Definition de novo, né? Está trazendo a referência para o seu 2D. Isso. Tá isolando ele, beleza. Tá vendo como dá o preview? Ali é a coordenada, né? Se você clicar ali, a coordenada XY vai estar nesse ponto aí, né? Isso. Mas você quis pegar a concentricidade. Isso. Eu quis pegar de novo o tiro, porque essa linha eu preciso.
Essas dimensões, né, já é justamente do estudo feito, né? A gente já sabe que a gente vai precisar dessas dimensões tanto por conta do sheet metal, tanto por conta das contrapeças, do estudo feito no package já. Certo. Então é daí que a gente dimensiona a nossa peça. Aquele comandinho lá, setinha com o plano para cima, que a gente sai do Sai do sketch. sketch, exato. Massa. Então aqui a gente traça o caminho e a gente traça o perfil. Então a gente desenhou o caminho, agora a gente vai desenhar o perfil para a gente fazer nosso comando de sweep. Para desenhar o perfil, eu preciso de um plano diferente do que eu tô. Eu preciso de um plano normal, né, que no caso vai ser perpendicular a esse plano que eu tô aqui agora. Ok. Então eu vou traçar um plano diferente agora. Traçar, ele pede aqui, né, as opções. Eu quero normal to curve. A curva é essa. Ele me pede para eu dizer qual é o ponto de referência, né? Uhum. Que eu não disse Ele vem antes. como default, né? O plano, né? Como default, mas... Beleza. Que pode ser em qualquer lugar aqui da curva. Não tem também. Ele já cria aqui. Dentro desse comando, onde a Gabriela deu, a gente pode controlar o ponto Sim, com uma coordenada. cota de acordo com o comprimento do raio. Tem várias formas de fazer, né? Que a gente vai aprofundar depois. Sim. Eu vou dar um raio aqui E, no partboard só para a gente ficar com a visualização melhor. tá. O bacana é que, assim, esse comando, o que é que ele faz? Você vai fazer o sweep, né? Eu vou fazer O sweep. sweep. Eu já construí a nossa guia, né? A nossa curva. Agora eu vou construir o nosso perfil para fazer o sweep. Beleza. Aí agora eu vou abrir aqui. O sweep, ele tem subcomandos que você tem como colocar diversas referências, mas o comando é bacana que ele pega um profile, que é um sketch que você fez, Sim, né, que pode ser quadrado, redondo, em uma sim. geometria qualquer que você quer que faça o sweep, e ele faz com que esse sketch, esse perfil, esse profile que você desenhou, ele percorra um caminho, que pode ser sinuoso, pode ser reto, pode ser circular, etc., que é o que o Gabriel vai fazer aí agora. Exato. Eu trouxe como referência, né, a superfície, porque eu preciso que ela esteja tangente a essa superfície. Uhum. Então eu preciso dela como referência. Ou seja, essa minha edge aqui, que eu vou traçar em cima exatamente. Deixa eu tirar aqui da construção. Eu vou traçar exatamente em cima dessa edge que eu trouxe minha de construção. A cola tem 3x3. Deixa eu diminuir o zoom aqui. A cola tem 3x3. Ó, ele não pegou tangência, tá vendo? Uhum. Vamos voltar aqui para fazer de novo. Aí. Quando ele pega no azulzinho, ele pega a tangência. O software ele vai informando a você os constraints, né? Isso é interessante. Uhum. Você já consegue. Aí agora ele está exatamente tangente. A cola vai ter, é um quadrado, o perfil da cola é um quadrado de 3x3, né? Isso é um estudo feito do material que vai ser aplicado pelo operador. Óbvio que na prática não é exatamente assim, não é uma máquina, Uhum. mas é um estudo feito do volume, né? Em si, é o volume que vai ser aplicado. É que o volume é importante por causa de custo, né? Quanto mais cola Exato. você gastar, mais custo E você para assegurar a tem. fixação também, né? É. Aqui agora eu já quero pegar outra constraint. Eu quero pegar a constraint do Perpendicular. perpendicular, exato. Você pode buscar ele aí, né, no movimento, ou Ou você pode vir vir com o aqui botão na. direito nele Exato. lá, Nele aqui, nele, botão tanto direito, faz. perpendicular. Perpendicular. Pronto, aí Então tá. aqui ele já. E perceba que lá embaixo já aparece o quadrado que é o símbolo de perpendicularidade, né? Aqui. Aquele quadradozinho lá. Esse Isso aí. quadradinho aqui. É. Ele poderia ir automático, mas ele não estava indo Não automático. estava indo, porque tem outras referências, ele acaba se, É, né? aí a gente pode ir também. Na mão Aqui é a grande, mesma né? coisa. É. Eu posso vir aqui Botão e direito. paralelo, né? Porque eu quero. E pegar essa referência aqui, ó. Essa tracejado, que é justamente que ele tá. Uhum. Pronto, eu não preciso cortar, porque até vai dar erro você cortar, porque ele já tem
assegurando a perpendicularidade. Qualidade. Seu cotão ele vai ficar roxinho aqui. Isso, exatamente. Vai ficar over constraint, né? Over constraint. Muita cota. Exato. Tá. Pronto, a gente já tem nosso perfil aqui. Onde ele vai correr? Onde ele vai correr. Não, é o profile e no comando aqui? Esse daqui é o nosso perfil e esse aqui é a nossa curva. Ou Beleza. seja, aqui é o caminho que ele vai traçar no sweep. Uhum. Se eu vir aqui em transform, eu tenho o meu comando sweep. Aqui ele. Sweep. Então aqui é como a gente já falou, né? A gente tem esse profile e a gente tem essa curva. Uhum. Se a gente der um preview, ele já traçou aqui. Uma dica importante, tá? Esse comando ele é bem sensível, tá? Ele tem vários subcomandos ali que a gente vai trabalhar ainda mais, fazer dar várias dicas. Mas uma dica importante para esse comando sweep é que o profile ele tem que estar perto, em cima do percurso. Se você desenhar o profile separado, ele não vai entender. Ele tem que estar conectado. Exatamente. Mesmo que seja só o vértice ali, que é o caso, pode ser só o vérticezinho do quadrado, que é a cola, em cima do caminho. Aí ele entende, opa, então você está mandando esse profile aqui, com essa curva, beleza, eu vou percorrer esse caminho. Se ela tivesse afastado 5 décimos, por exemplo, ia dar erro. Então sempre faça, não importa, ele tem que estar, o caminho tem que estar ou tocando, ou bem em cima de algum vértice, ou ele tem que estar dentro, certo? Então, tipo, né, o caminho tem que estar dentro do perímetro do sketch. Isso é super importante, que aí ele vai. Exato. Certo? Esse comando é bem fácil, assim, de dar algum erro, justamente por conta dessas coisas, dessas dicas. Ele é bem sensível. Bem legal que o Anderson deu aí agora. E uma outra coisa também é que se você tem, por exemplo, é super importante ficar antenado nisso, tá? Se você tem esse quadrado, por exemplo, e você tem vamos supor, aqui você está fazendo, nós estamos fazendo aqui, por exemplo, que seja nessa superfície da mesa. Sim. Ela é simples, por mais que aqui é plano, mas ali não é 100% plano, porque tem uma angulaçãozinha. Pouquinho, mas tem, é fácil. Aí tá fácil, ele faz. Agora, se eu viesse com, por exemplo, viesse com uma curva aqui, aí um raio mais acentuado, muito fechado, e o que ele ia tentar fazer? Porque ele tem que manter a geometria inicial, que é o profile, constante. Né? Na tangência da exatamente, superfície. Ele precisa manter constante. Quando você vem e fecha um raio muito forte, ele não vai conseguir manter a proporção dele. Aí ele se perde, começa a dar erro. E aí você precisa começar a ajustar, tá? Então é muito sensível. Uma recomendação que eu faço é que, se você precisa fazer isso em raios muito acentuados, você construa segmentado. Segmentado, exatamente. Você vem com o profile até um certo caminho. Quando ele fecha muito, você modela essa parte em superfície, continua e depois você junta tudo e vira um sólido. E dá o join, né? Que a gente já viu e vira um... Pronto, a gente, como o Anderson falou, para virar um sólido, né? Que a gente ainda está em superfície aqui, ele é uma casca, né? Uhum. Então, para virar um sólido, a gente vem aqui, como ele está fechado, né? Ele saiu aqui e encontrou aqui. Uhum. Como ele está fechado, a gente pode dar um closed surface. Ou seja, para transformar essa superfície, essa casca, em sólido. Uhum. Então, se eu der um rádio aqui, porque eu não preciso mais, que é o meu geometrical set de construção, vou mudar aqui também para a gente identificar. Vou colocar um rosinha. Opa! Legal. Então, aqui, vou dar um rádio aqui também na minha estrutura. Olha lá. Então, já tá aqui a cola. Ela tá para baixo um pouquinho, porque ela usou a superfície. Se a gente vir aqui no sheet metal e der o corte no assembly, né? A gente vai ver aqui como é que ela tá bonitinha. Tangente ao sheet metal. Certo? Só que o que a gente falta fazer? A gente falta fazer o recorte aqui do caminho, né? Do local onde a cola vai se espalhar para fixar o shield no sheet metal. Então a gente falta fazer esse corte. Que para fazer esse corte... É o alojamento, né? É. Aonde vai ser colocada a cola. Exato. Para fazer esse corte, vamos utilizar a própria cola como referência. Porque a gente já tem, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas como a gente já tem ela, vamos utilizar ela como referência. Vou criar um body. Vou chamar de ferramenta de corte. Legal.
Vou dar um copy aqui, porque eu não vou mexer na cola, minha cola tem que ficar aí. Ou Ctrl+C, Ctrl+V também funciona. Uhum. Uma coisa bacana que a Gabriela fez, tá fazendo, como ela coloca os nomes nos bodies e geometrical sets, em um momento que ela precisa falar, caramba, o alojamento está muito grande, por exemplo. Então, eu preciso reduzir ele. Ela já sabe onde está. Todos os comandos já estão ali dentro. Ela vai lá, naquele body, naquele geometrical set, acha o sketch e reduz ou aumenta, enfim. Então, bacana. Exato. Imagine isso numa árvore gigante. Então, é super importante. Ajuda. Vamos usar agora esse comando de thickness, que esse comando é para acrescentar, né, material já de bodies, né, Uhum. ou já vem aqui, Ou ou retirar, retirar. né? Se você colocar no negativo, a gente vai retirar também daqui a pouco. Então, eu vou adicionar dos lados por enquanto. Outro item novo é que esse comando thickness no CATIA V5 ele só tem a opção de se colocar uma medida, ou seja, você seleciona diversas, como ela fez, selecionou 3 faces do body e está adicionando material. Se fosse no CATIA V5, você selecionava os 3, colocava 1 milímetro, 2, o que quer que seja, ele vai adicionar proporcionalmente em todas essas faces. Aqui não, no V6 é possível controlar isso. Então, uma das faces eu quero 1 milímetro, a outra eu quero 5, a outra, enfim, pô, bacana, excelente isso aí, excelente. É. Você consegue isso também, é algo... Como eu vou tirar material, né, para construir a pista de cola, minha espessura vai ficar diferente. Então, eu vou precisar adicionar material acima também para manter minha espessura constante, né? Certo. Então, eu vou usar essa mesma como referência aqui. E depois a gente vai fazer a booleana junto. Que é de adicionar e de retirar material, né? Uhum. Essa. Por enquanto, tô deixando minha cola aqui em hide, né? Dá um show de novo, expande de novo, só pra gente falar uma coisa, Gabriela. Não, aqui onde ferramenta de corte, você copiou e colou, certo? Isso. Vai lá de novo na ferramenta de corte, olha só. Perceba que quando a Gabriela copiou e colou, ele já criou, ele duplicou o mesmo comando, né? É a mesma coisa, com a mesma geometria, com as mesmas dimensões, só que ele renomeou tanto o Geometrical Set quanto o Close Surface, que é o comando. Então era 2, passou a ser 3. Era 1, né, aqui na cola. Era 1, ela copiou, virou 2, e depois... Não, você criou, não foi? O 2. Criei o 2. E ela copiou 2 e automaticamente ele virou 3. É um comando, é um outro comando. Tem as mesmas características, mas é um outro comando. No caso, o que Anderson tá falando, né, de se a gente mexer, não vai afetar o outro. Isso. Exatamente. Então, eu vou dar um hide aqui. E no part body, para conseguir pegar a face. Uhum. Vamos lá, de novo no... Então, a gente tinha dado aqui, né? Uhum. Três. Por que 3? Porque é justamente onde ele vai passar. E agora eu vou acrescentar material acima. De 3. Ok. Se a gente der um hide aqui agora, vai ser justamente a espessura, né? Uhum. Então, vamos lá agora adicionar. Vamos em booleana de adição. Remover. Adição ou remover? Vou primeiro adicionar essa e depois eu vou remover essa. Legal, vamos lá. Para compensar a espessura, né, eu vou adicionar a espessura que eu vou... Uhum. Então, eu vou adicionar primeiro essa. Ah, tá vendo que eu cliquei em booleana e não apareceu o part body? Porque o interessante é ele estar ativo. É. Usando o atalho, né? Um clique a menos, hein? Já tá no saldo de 2 já. Já deve estar no saldo de 5. Então aqui já apareceu, tá vendo? Nesse é só adição mesmo, não tem o que retirar. Dá um ok, ele já apareceu aqui pra gente. Legal. E agora eu quero remover. Remove. Que é esse aqui. Hide show. Pronto. Então eu removi de baixo para compensar. Vamos ver agora se tá na nossa espessura. A gente vai em Tools aqui, pegar a ferramenta. Section. Não? Ah, você vai medir. De medir. Vou pegar Surface com Surface, né? Uhum.
pra gente... Esse comando de medição é bacana do CATIA, porque você pode botar, você pode setar sempre o que você quer, de um ponto para uma superfície, de Exato, superfície para superfície, de edge, menor distância, maior distância, então dá para fazer bacana isso aí. exato. A gente tá lá ó, com 3 milímetros, estamos atendendo. Vamos medir também aqui se a gente tá atendendo. Estamos atendendo. Ó. Tudo atendendo. Legal. Então, basicamente, a gente já finalizou. Agora a gente vai fazer os ajustes de fillet, que a gente deixa para o final, né, Anderson? Sim. Por estratégia mesmo, Uhum. de que na edição da árvore, o fillet, o interessante, ele tá no final para ajudar nessa edição. É que é o acabamento, né? O fillet, ele é um comando muito sensível também, né? Então, quando você muda alguma coisa, você pode perder o fillet. E ele no meio da árvore, só se você realmente precisar colocar ele no meio da árvore, faça isso. Caso contrário, não faça, não coloque o fillet no meio de uma árvore que vai te atrapalhar muito. Joga ele no final. Isso. Porque se morrer lá no final, você troca, edita, tá fácil. Exato. E esse fillet também ajuda no processo de fabricação, né? Sim. Da peça. Porque cantos vivos, assim, no processo de fabricação é ruim. Uhum. A ferramenta pode, inclusive, não conseguir fazer a peça, pode lascar. É um efeito de espuma, né? Então aqui eu vou dar de 1 milímetro. Então aqui ele já fez. Nas bordas eu não vou dar porque a ferramenta não exige. Certo. É solicitado pelo fornecedor que vai fornecer a peça, né? Que não tenha. Uhum. E aqui a gente vai dar. Nesse caso aqui, o fillet que a gente vai dar na parte externa, a gente tem que ser compensado, né, Anderson? Na parte interna. Exatamente. Tem uma diquinha aí, né? Tem uma sacada aí. Olha só, toda vez que você, por exemplo, a maioria das peças, elas precisam ter superfície constante. Isso é padrão. Pode variar? Pode, depender dos casos. Se você quer aumentar, por exemplo, o fluxo de injeção, etc., você pode mexer um pouco na espessura. E tem outros requisitos também, mas normalmente é constante. Então, para a gente manter constante, o que a gente faz? Qual é a conta que a gente faz? O fillet externo da peça, ele é a soma do interno mais a espessura. Então, você joga o fillet na parte de dentro, né, da peça, aí você, sei lá, 2 milímetros. Esse é quanto? Esse vai ser 5 de na dentro, parte interna. de interno. Então, eu tenho 5, eu tenho uma espessura de 3, então vai para 8. Então, o externo fica 8 milímetros, que aí você faz, fica a espessura constante. Só antes de colocar o fillet, eu até apaguei o que eu já tinha feito, tem um comando antes que é muito importante a gente fazer, que é o draft. O que é esse comando draft? É colocar uma angulação nessa parede, né? Para que ajude. Então, eu quero colocar uma angulação nessa parede com relação a essa base dele, né? A referência, né? Aqui tá de 5 graus essa angulação. Se eu der um preview, tá para dentro. Eu não quero, eu quero ele para fora. Eu inverto um preview. Agora ele tá para fora. E para compensar, eu vou dar ela também na parede externa. Por que essa angulação é importante? Essa angulação é importante na fabricação da peça. Sim. Então, tanto o fillet quanto o draft, aqui são itens, né, de finalização, que são importantes na fabricação da peça. Porque isso ajuda a ferramenta sair sem que cause danos na peça. Né, na peça. Exatamente. Então, aqui também tá para fora, ó. É isso aí. O draft angle, imagina você um copo, né? Você tem um copo, por exemplo. Então, tem um copo, você percebe que o copo ele tem um ângulo aqui, essa caneca da Dortec, que ele tem um ângulo, tá vendo? Exato. Então, para ele sair da ferramenta, normalmente, tem casos que é o inverso, né? Quando a gente está falando de injeção, peça de injeção, você tem macho cavidade. Então, você tem, e normalmente, quando abre a ferramenta, a peça, o produto, ele fica alojado no macho. Por que no macho? Porque geralmente é a parte interna, né, que não precisa ter tanto detalhe. A parte que fica na fêmea, onde é feita a fêmea, que é a outra parte da ferramenta, ele tem um acabamento, principalmente se for peça de aparência, se o cliente vai ver a peça, o produto, né, qualquer que seja.
automobilística, linha branca, o que seja. Então ele fica preso no macho. Então esse ângulo, esse pouquinho de ângulo, aí tem vários requisitos, se a peça vai ter rugosidade ou não. Então vamos supor que a face seja lisa. Então você tem um ângulo, porque quando ele desloca, ele já solta e a peça fica fácil sem danificar. Se não tiver ângulo, se for uma extração mecânica, por exemplo, pode os pinos de extração pode bater na peça, no produto, porque ele está um pouquinho quente ainda, não tem a resfriação e tal, mas se ele ainda sai um pouco quente, pode danificar a peça, tá? Sim, principalmente quando é fundo, né? Que a gente tem aí Exatamente. 27 milímetros de... É profundo. É. Porque vai uma contrapeça aqui no meio. Ela podia ser uma chapa, mas como vai uma contrapeça, tem esse... Uhum. E enquanto o Anderson tava falando, eu editei o ângulo de fora, editei ele para 4.6, justamente para dar como se a gente deixar amarrado em 3. Tá 3.03, mas tá aceito, né? Maravilha. Tá Então dentro da tolerância. Tá dentro né? da tolerância. Vamos lá pro fillet agora pra gente encerrar. Vamos voltar aqui esse que eu tinha feito. A gente pode clicar também, né, para trazer o centro de gravidade para ele não fugir. Sim. E agora vamos fazer a compensação do fillet, né, que a gente já começou. Vou primeiro pegar os internos aqui. Uhum. Aqui eu vou dar 5. E os externos... 5 mais 3 dá quanto? A gente podia fazer também aqui no próprio software, né? Ele, caso seja algum número quebrado... Isso. Faz conta também, né? Faz Massa, conta também. excelente. É isso aí. Então vamos medir para ver se a gente tá legal. Tools. Uhum. Ferramenta. Para ver se essa continha funciona. Olha lá, ó, 3.02. 2 milésimos, né? Pelo amor de Deus. Aí... Tem Mas que é isso fazer mesmo. pro draft também agora. Verdade. Então, nossa peça aqui tá finalizada. Essa é nossa árvore, né? Uhum. Que a gente utilizou. A cola tá em um body separado, porque de fato é um body separado. E vamos ver lá como é que ficou, né? Só uma coisa aqui, Gabriela. Vamos analisar nossa árvore. Perceba, Gabriela começou com modelamento com os recursos em superfície, que estão alojados, estão organizados dentro do Geometrical Set. Depois ela fez o thickness, que é o primeiro comando lá do body, do part body, que é o body principal da peça. Selecionando, você até pode verificar, né, qual é. Exatamente. E na sequência, ela já usou a operação booleana. Então, olha como a árvore dela está organizada. Caso ela precise... E é uma árvore pequena, mas mesmo pequeno, você tem que estar organizado, senão você pode ter problema depois. Então, aí no final, ela coloca os comandos mais de acabamento, que são os comandos de draft angle, de fillet ou chanfro, se tivesse, etc. Exato. Entendeu? Então, a minha recomendação técnica é que você trabalhe desta forma, tá? É uma árvore pequena, uma peça simples, mas bacana, que já dá para mostrar a estrutura, como que deve ficar, né? Então, bacana, excelente. Vamos lá ver. Agora a gente já tá, vamos validar no nosso package, né? Nosso package, hoje ele tá só com sheet metal. Package de uma peça só, mas tudo bem. Mas vai ter mais. A gente vai fazer um com todos, que é bem legal essa análise também. Outras peças diferentes. E é legal também que a gente modela e aí vê que não deu certo, aí tá interferindo, aí volta. Então o interessante de ter booleano é justamente isso. De você, por exemplo, se aqui vai o motor do vidro, por exemplo, o motor do vidro tá passando aqui, tá interferindo, então você vai em furo, você vai justamente na booleana de furo, edita a profundidade do furo e já dá um update, a peça já tá... Já vai embora, massa, excelente. Pronto. Então vamos fazer o corte aqui agora, né? Uhum. A gente vê se a gente tá... Ó, a cola tá exatamente do jeito que a gente quer, tangente, ou seja, quando o operador fizer a pressão, né, aplicar a força para colar o outer shield no sheet metal, a cola vai se espalhar dentro dessa região aqui e vai fixar todo o shield dentro do sheet metal. Maravilha. Todo o forro de porta, todo, né? Então vai ficar todo fixado. Posteriormente, né, já o carro já depois de ter saído, enfim, já com o cliente, se precisar fazer uma intervenção mecânica, é só retirar esse forro e depois aplicar de novo para utilizar esses furos como
como referência, como, né? como acesso, Como né? acesso. É. Então aqui a gente vê espessura constante também, toda de 3 milímetros que a gente já mediu. Uhum. E é isso aí, É tá isso aí. pronto. Massa, excelente, Gabriela, muito bom. Bom, esse foi mais um evento, mais uma live Go 3DX. Aqui nós mostramos todas as ferramentas da indústria voltada, né, com a plataforma 3D Experience. Então, vamos mostrar todas elas. Começamos com o CATIA, vamos aprofundar no CATIA, vamos entrar com o Delmia, o Enovia, o 3D Excite, Simulian. Simulia, enfim. Todos eles e outros apps também voltados para a engenharia industrial de um modo geral, tá? Petroquímica e tudo Sim, mais. e assim, a gente está trazendo sempre conteúdos, mas quem tiver dúvida, né, quem tiver proposta assim de designs, de ferramenta que queira ver, manda pra gente, né? Que a Exatamente. gente vai estar também gravando e fazendo aqui ao vivo com vocês. E se inscreve no Se canal, inscreve nos né? nossos Segue canais a aí, gente, segue que a aí. gente está tendo muito conteúdo legal. Esse quadro é um quadro que está tendo semanalmente, né? Sim. Trazendo alguns apps que é bastante interessante para o Interessante. desenvolvimento técnico. Né? Uhum. E para um desafio para a gente, se tiver algum comando, alguma passagem que vocês não conseguem fazer, manda para a gente aceita o desafio e vamos gravar aqui e dar soluções, tá bom? Exatamente. Valeu? Um abraço e até a próxima. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau.